material está disponível na plataforma Moodle e também na página e no canal YouTube do professor. Nesta aula falaremos de transistores, lembrando que estamos dividindo então esta sequência do conteúdo em algumas aulas diferentes para facilitar o aprendizado de vocês. Os componentes eletrônicos então são essenciais para a construção de equipamentos eletrônicos e por isso é importante que se estude os mesmos. Então os transistores podem ter três regiões de operação. A região de corte, em que o transistor não está conduzindo, a sua corrente principal é zero. Quando se fala corrente principal é do lado da corrente controlada, ou seja, normalmente onde se tem corrente alta. E a tensão sobre os seus terminais será normalmente a tensão da fonte, então ele estará submetido a uma tensão alta. Na região de corte não há perdas porque a corrente é zero, então a potência dissipada também é zero. A outra região é a região linear ou região ativa, em que o transistor estará conduzindo e a sua corrente principal será a função ou da corrente de entrada ou então da tensão de entrada. Haverá uma relação que é chamada de ganho. Neste caso, tem-se dissipação de potência, pois haverá corrente circulando e também tensão sobre os terminais do componente. Esta é a região que se utiliza para a construção, por exemplo, de reguladores lineares, para a fabricação de fontes lineares de tensão, por exemplo. E a outra região, então, é a saturação, onde se faz o transistor conduzir plenamente e, portanto, a tensão nos seus terminais vai tender a zero, vai ter um determinado valor, mas vai ser pequeno, e a corrente é alta. Então, este é o modo chamado de condução, em que se terá as perdas de condução. Em eletrônica de potência, nós utilizamos os transistores como chaves, então na região de corte e na região de saturação. Nós evitamos o modo de operação na região ativa ou linear, que de fato é utilizado para amplificadores e outras aplicações. As principais tecnologias de transistores que utilizamos são o transistor bipolar de junção, que foi o primeiro a ser desenvolvido e que de fato provocou uma revolução na eletrônica na metade do século passado. A seguir veio então o transistor MOSFET, que é um transistor de efeito de campo e que inseriu ganhos significativos, principalmente em velocidade de comutação, permitindo então que se trabalhe em frequências muito mais altas que o bipolar e também reduzindo perdas. A seguir veio o IGBT, que é uma mescla entre o transistor bipolar de junção e o MOSFET, que para a eletrônica de potência é muito interessante. E finalmente, nos últimos anos, então, os transistores de silicon carbide, os FETs, utilizando silicon carbide, e os transistores de nitreto de galho, ou chamados também de GaN, que permitem redução de perdas, porque eles têm resistências internas menores, e operação com frequências mais altas. Então a tendência é que esses componentes a partir de silicon carbide e de nitreto de galho vão lentamente substituindo os transistores MOSFETs que ainda são muito utilizados em eletrônica de potência. Então o transistor bipolar de junção ele é bastante conhecido, porque é o primeiro componente ativo que se estuda em cursos de eletrônica. Lembrando então que ele tem as três regiões de operação, corte, saturação e linear, sendo que na região linear ele é utilizado então com a finalidade de amplificação de sinais, por ter um comportamento linear, ou seja, o ganho ele é fixo nessa região, então a corrente de saída aumenta sempre proporcionalmente à corrente aplicada na entrada, e com isso tem-se então amplificação sem distorção. Nós, em eletrônica de potência, utilizamos ele na região de corte, quando não está conduzindo, e na região de saturação, quando está então em condição plena. O transistor então bipolar de junção com silicon carbide ele permite então obter perdas menores e trabalhar em frequências de comutação mais altas, então conseguindo-se melhor eficiência, principalmente com interruptores de tensões elevadas, como o exemplo mostrado aqui, que é para 1200 volts. Então são aplicações em tensões mais elevadas, quando se constroem fontes, por exemplo, de alta tensão,
conversores multiníveis e assim por diante. Esses transistores são, comparados com os bipolares convencionais, muito mais rápidos, né? Aí fala-se num tempo de comutação da ordem de 20 nanosegundos, que é praticamente um tempo semelhante aos MOSFETs. Então tem-se um ganho significativo em termos de velocidade de comutação com o silicon carbide. A principal diferença entre o transistor bipolar e os transistores de efeito de campo é a forma como se faz a condução desse transistor. Então, no transistor bipolar, ele é controlado por corrente, ou seja, a corrente de coletor depende da corrente de base e esta relação é o ganho do transistor. Já em um transistor de efeito de campo, a corrente de dreno depende da tensão entre gatilho e source, gatilho e fonte. Então ele é controlado por tensão. Isso é uma vantagem bastante grande pelo seguinte: imagine um transistor bipolar que conduza uma corrente de 1 ampere no lado do coletor, no lado da corrente alta. Se o ganho dele é 10, então a corrente na base pode ser de 100 miliamperes, que não é uma corrente tão significativa assim, pode ser processada tranquilamente por circuitos de sinal. Por sua vez, se a corrente de coletor for de 1000 amperes e o ganho dele for de 10, eu preciso na base uma corrente de 100 amperes, o que é totalmente inviável. Já num transistor de efeito de campo, independente da corrente de dreno, se ela for 1 ampere ou 100 amperes ou 1000 amperes, a tensão gate-source sempre terá o mesmo valor, ou seja, algo aí em torno de 14, 15 volts. Então, independe da corrente de dreno. Então, isso significa que, seja um transistor para aplicações de pequena potência ou um transistor para aplicações de altíssimas potências, a forma de fazer o acionamento dele é a mesma, enquanto no bipolar não. Para potências altas eu precisaria circuitos de alta potência na base, o que se torna inviável. Então por isso os transistores de efeito de campo, quando foram desenvolvidos, ocuparam grande parte das aplicações e do mercado dos transistores bipolares de junção. Então o transistor de efeito de campo, ele trabalha na lógica de se abrir e fechar o canal. Então, quando se aplica a tensão, se cria um campo elétrico e esse campo elétrico vai fazer então com que o canal fique aberto ou fechado. O canal literalmente vai permitir a passagem das cargas elétricas. Então, aqui faz-se uma associação com o efeito hidráulico, ou seja, de água, em que se tem fluxo saindo pelo dreno. As cargas elétricas, então, se forem interpretadas como de fato os elétrons circulam, então elas entrariam pela fonte e sairiam pelo dreno, ok? O sentido convencional que a gente utiliza em eletricidade eletrônica é o contrário, ou seja, as cargas circulando do positivo para o negativo. Então, a corrente entra pelo dreno e sai pelo source, circulando então pelo canal, ok? Então é a tensão entre gate e source, entre gatilho e fonte, que provoca a abertura e fechamento do canal. E com isso eu faço então o acionamento do transistor por tensão e não por corrente. O FET ele tem um comportamento interessante que é a região ôhmica. Então existe uma região inicial em que o comportamento da resistência interna dele, em virtude da tensão que se aplica, é linear, e com isso eu posso fazer então, por exemplo, um resistor controlado por tensão, que tem N possibilidades em circuitos elétricos e eletrônicos, ok? Nós utilizamos ele na saturação e no corte. Quando ele então no corte terá uma resistência interna altíssima, tendendo a infinito, ou seja, ele é um circuito aberto, e na saturação ele tem uma resistência, por exemplo, da ordem de miliohms, quando será então um circuito fechado, ou seja, conduzindo plenamente. Os FETs ou JFETs podem ser de canal P e de canal N, e aí terão então símbolos diferentes. Tá? Uma aplicação para nós em eletrônica de potência dos FETs ou JFETs é no circuito de driver de corrente ou de acionamento dos MOSFETs de potência. Então nós de fato utilizamos o MOSFET, que é um FET modificado, né? Um FET, digamos assim, aprimorado, que também pode ser de canal N ou de canal P,
que tem funcionamento semelhante, mas as características construtivas são diferentes e o detalhamento interno, né, de como ele de fato funciona também é diferente, mas não vamos entrar nesses detalhes aqui. Então o importante é lembrar que é através da tensão gate source que nós controlamos a abertura e fechamento do canal e, consequentemente, então, a condução ou não condução do transistor. Okay? Existem diferentes tipos de MOSFETs. Aqui se mostra, então, o MOSFET tipo intensificação, com o seu símbolo. Ele pode ter 4 terminais ou 3. O quarto terminal ele é o substrato, ou seja, ele é a pastilha semicondutora sobre a qual os componentes são montados. Isso é parecido com a fabricação de circuitos integrados, quando você tem uma base e sobre ela você vai montando os diferentes componentes. E aí o substrato pode ser, por exemplo, então, a massa ou o GND ou um terminal específico do componente. Em eletrônica de potência é praticamente geral a conexão do substrato com o source. Então nós vamos ter um componente de 3 terminais apenas, ok? O MOSFET de potência ele vem com um brinde, ele vem com um diodo intrínseco. Então entre dreno e source nós temos um diodo que na verdade já vai fazer o papel de diodo de roda livre. Então isso para inversores, por exemplo, é bem interessante porque eu já tenho o diodo de roda livre internamente do MOSFET. Esse diodo não é um diodo muito bom em termos de comutação, então é comum se colocar um diodo externo de melhor qualidade, ou então utilizar silicon carbide para melhorar esse diodo interno do MOSFET. Tá? Aqui nesta figura mostram-se as curvas de resposta do MOSFET, em que a corrente de dreno então depende da tensão de gatilho, e em torno de 4 volts o MOSFET começa a conduzir. É comum trabalharmos com tensão de 14 ou 15 volts, que é então onde se tem a menor resistência entre dreno e source, e com isso então menos perdas no componente, reduzindo então a dissipação de energia no mesmo. Então as perdas no MOSFET elas são em condução a sua resistência interna, porque o MOSFET é modelado por resistência, vezes a corrente ao quadrado, e isso é uma desvantagem do MOSFET, porque se a corrente for de 1 ampere, então eu tenho a resistência que multiplica 1 ampere ao quadrado, que dá resistência vezes 1. Agora, se a corrente subir para 10 amperes, eu tenho aquela resistência vezes a corrente de 10 ao quadrado, que agora é 100. Então eu tenho um aumento exponencial. E com isso, na medida que a corrente aumenta, a perda então aumenta exponencialmente, o que é uma característica negativa do MOSFET, ok? As perdas em comutação são calculadas usando aquela expressão e normalmente não são altas porque os tempos são pequenos, tá? O MOSFET realmente é um componente bastante rápido. Vejam que elas dependem diretamente da frequência de comutação. Então, se a frequência de comutação é muito alta, a perda de comutação também será significativamente mais alta, ok? Quando utilizamos, então, o MOSFET, isso aqui não é uma receita, isso é apenas um indicativo. Então, sempre que pudermos trabalhar com frequências mais altas para reduzir peso e volume, escolhemos o MOSFET, porque o transistor bipolar não permitirá trabalhar com frequências tão altas. E quando as tensões não forem tão elevadas, aí o MOSFET é muito competitivo. Então, aplicações, por exemplo, de veículos elétricos, o MOSFET é bastante interessante porque bicicleta, skate, etc., operam com tensões mais baixas e aí o MOSFET realmente é muito competitivo. O transistor IGBT ele é então desenvolvido a partir das características interessantes do bipolar com as características interessantes do MOSFET. Qual é a vantagem do bipolar? A perda no bipolar é a tensão coletor-emissor vezes a corrente de coletor. Então é uma relação direta. Se a corrente aumenta 10 vezes, a perda aumenta diretamente e não exponencialmente como no MOSFET. Por sua vez, a desvantagem do bipolar é o acionamento por corrente. Isso é uma característica ruim. Então o IGBT ele vem
para unir as características melhores do bipolar com as melhores do MOSFET, que são, então, o lado de potência do IGBT é igual ao do bipolar, então ele tem um coletor e um emissor, e com isso a perda, então, é direta e não exponencial, e o lado de acionamento é igual ao MOSFET, então ele é controlado por tensão, o que é uma característica muito interessante. Lógico que dessa união não resultou o melhor componente do mundo, porque unindo-se tecnologias não se tem apenas benefícios, trazem-se também problemas de uma tecnologia ou de outra. Então o IGBT ele é mais lento que o MOSFET, ele não consegue operar nas mesmas frequências de comutação que o MOSFET. Então essa é a característica, digamos assim, negativa do IGBT. Tá? As perdas então são iguais à do bipolar, corrente de coletor vezes tensão coletor-emissor, e a perda de comutação é calculada então usando essa equação. Quando eu utilizo o IGBT, então quando eu posso escolher frequências não tão elevadas, então por exemplo inversores para acionamento de motores trabalham, né, em ambientes industriais que são ruidosos, então eu posso operar com frequências mais baixas, mesmo que seja na faixa de áudio, ok? Ou seja, na faixa de sons que o nosso ouvido escuta, porque eu estou num ambiente ruidoso, isso já não seria possível num ambiente doméstico ou comercial, tá? E quando eu tenho tensões mais altas, aí o IGBT realmente é muito competitivo, e para potências mais altas também. Então ele fica aí numa região intermediária entre o bipolar e o MOSFET, podendo trabalhar com frequências mais altas que o bipolar e potências mais altas que o MOSFET também e que o bipolar. Então vejam nessa tabela que a gente consegue trabalhar aí com IGBT até 150 kHz, só que aí vocês vão ver um efeito que é também uma característica ruim do IGBT, que é na medida que eu aumento a frequência, a capacidade de corrente dele cai. Então o IGBT, que tem uma corrente, por exemplo aqui, de 50 amperes ou mais em frequência baixa, essa corrente cai abaixo de 10 amperes em frequência de 100 kg. Então na medida que se aumenta muito a frequência, a capacidade de corrente do componente cai. Isso significa que se eu quiser trabalhar em frequência alta, eu vou ter que escolher um componente superdimensionado, com uma corrente muito elevada, e aí o custo então vai ser mais alto, e aí talvez ele perda então a vantagem competitiva que ele tinha em frequências mais baixas. Tá? Encapsulamento existem os mais diversos, tanto para IGBT como para MOSFET e bipolar. Tá? Então desde encapsulamento do tipo SMD até módulos, né, e encapsulamentos maiores. Então o resumo das três tecnologias principais que falamos aqui, que ainda são as mais utilizadas, lembrando que o silicon carbide e o nitreto de galho estão realmente vindo com muita força e vão ocupar uma fatia significativa do mercado. Tá? Então o transistor bipolar, pela sua simplicidade, né, e ainda é utilizado em algumas aplicações, então a corrente de coletor é controlada pela corrente de base. A perda é a tensão coletor-emissor vezes a corrente de coletor. Já o MOSFET, a corrente de dreno é controlada pela tensão de gatilho. Então ele é controlado por tensão e não por corrente. Já a perda é a sua resistência vezes a corrente ao quadrado. E por fim o IGBT, então tem corrente de coletor controlada pela tensão de gatilho e a perda é igual à do bipolar, que é a tensão coletor-emissor vezes a corrente, nesse caso, de coletor. Então estas são as principais características dos três componentes vistos aqui. Na próxima aula fecharemos então essa parte de componentes eletrônicos falando um pouco sobre cálculo térmico. Então agradecemos a atenção de vocês e esperamos vocês no nosso próximo encontro.